rabino? Como é que você se tornou um rabino? O que faz um rabino? Qual é esse processo? Conta um pouco da tua história, um pouco dessa tua jornada. Vou te contar. Primeiro te respondendo, né? A ordem judaica é que você responde as perguntas na ordem certa. Então eu vou te perguntar. Assim está escrito na Ética dos Pais, uma parte do Talmud. Ele fala, uma pessoa sábia, ele responde primeiro a primeira pergunta, depois a segunda pergunta. Tá. Então vamos começar. E eu te fiz umas 4 perguntas. Você fez umas 4, vamos tentar encaixar. Mas tá bom. O que é um rabino? Eu gosto muito dessa pergunta. Tá. Porque um rabino, apesar que normalmente ele é comparado com o padre, né, no cristianismo, ou pastor, ou um guru, eu não vejo assim. E por experiência própria do que eu vivi no mundo judaico e no mundo ortodoxo judaico. O rabino, em primeiro lugar, ele é um amigo. Ele é um amigo. E por que eu digo um amigo, né? Eu vou contar uma pequena história. Uma vez chegaram para um grande rabino, que inclusive é o meu mestre espiritual, já faleceu, o Rebbe de Lubavitch, que ele morou em Nova York, ele foi o Rebbe, assim, de milhões de judeus no mundo. Uma pessoa extremamente simples, mas que acabou se tornando líder naturalmente de milhões de judeus e muitos não judeus também que vinham até ele pedir a sua bênção. E uma vez alguém entrou na salinha do Rebbe, numa audiência particular, ele recebia durante a noite inteira pessoas de todos os backgrounds diferentes para conversas particulares. E a pessoa perguntou para ele, Rebbe, o que é um Rebbe? O que é um grande rabino? E ele falou assim, um grande rabino, um Rebbe, é um grande amigo. E ele falou, mas Rebbe, eu tenho muitos amigos. Ele não era uma pessoa religiosa. Ele falou, eu tenho muitos amigos. Então, qual a diferença, né? Eu não gostei dessa definição, Sim. né? Quer dizer, de você dizer que um Rebbe é um amigo. Daí ele falou assim, mas o que significa que você tem amigos, né? Ele falou, eu tenho amigos que eu vou pro jogo de futebol, eu tenho amigos que eu viajo, eu tenho amigos que eu vou na balada, eu tenho amigos que eu vou beber. Eu tenho todos os tipos de amigos. Eu falo assim, não, isso são amigos eventuais, né, pontuais, para atividades que você gosta de fazer. Sim. Um verdadeiro amigo, o Rebbe falou, é alguém que você pode pensar em voz alta do lado dele, como se ele não estivesse lá. Um verdadeiro amigo é alguém que você pode pensar em voz alta, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado. Ou seja, um verdadeiro amigo é alguém que ele é tão íntimo, ele é tão próximo, que é como se você estivesse conversando com você mesmo, mas você vai ouvir uma opinião externa de alguém que, obviamente, vai manter o sigilo total de tudo que você está contando para ele, mas mais do que isso, ele vai sentir a tua dor, ele não vai te julgar e ele vai ser o teu verdadeiro amigo. Então, por que eu resolvi contar essa história? Porque antes de falar um pouco da minha carreira como rabino, se a gente pode chamar assim, ou da minha jornada como rabino, eu acho importante saber que sempre, durante toda a história do povo judeu, rabino não foi uma profissão. Não existia a profissão rabino. Não existia o status rabino na sociedade. Rabino nada mais era do que uma pessoa que estudou bastante Torá, que estudou bastante Talmud, que é a parte interpretativa da Bíblia, que estudou bastante Kabbalah, que é a parte mística do judaísmo, e ele mesmo se tornou um sábio para si. Tá bom. Entendeu? E naturalmente as pessoas se juntavam em volta desse sábio para aprender as fontes do judaísmo. Muitas vezes esse rabino tinha outra profissão. Ele era sapateiro, ele era carregador de águas, tinha esse trabalho antigamente, ele era cocheiro. Às vezes, realmente, ele só estudava, ele era um acadêmico, mas não sempre. Então, apesar que hoje rabino virou também uma profissão, porque uma sinagoga precisa de um rabino, eu, por exemplo, não sou rabino de uma sinagoga, sou rabino só do mundo virtual. Porque eu acredito nisso e eu acho que isso vai atingir cada vez mais gente. Estamos passando, na minha opinião, por uma transformação no mundo judaico e no mundo religioso em geral.
Mas é bem interessante você ver que o rabino, ele nunca teve um papel de isolamento do resto da sociedade, da comunidade. Justo pelo contrário, qualquer pessoa pode ser um rabino. Uhum. Eu acho legal falar isso, porque pra mim, por exemplo, não teve um momento que eu falei, agora contando um pouco da minha jornada, eu quero ser rabino. Não foi assim. Uhum. Eu adorava jogar futebol, sou santista roxo, Sim. ia todo jogo do Zen, ia pra Vila Belmiro, ia lá assistir o jogo, peguei, graças a Deus, as boas épocas, Robinho, Neymar, Uhum. a gente via lá os meninos da Vila, eu gostava muito. E isso não é contraditório, porque o judaísmo não proíbe você se divertir, você gostar de futebol. Então, assim, eu gosto hoje em dia de jogar golfe, gosto de viajar. O judaísmo, ele não tem essa questão que o rabino tem que ser uma pessoa que se isola dos prazeres mundanos. Mas, por uma questão totalmente orgânica, eu começava a ser chamado a falar em eventos públicos, na Yeshiva. Yeshiva é uma academia de estudos onde eu estudei em Israel, depois em Nova York, eu me formei rabino lá. Uhum. E as pessoas gostavam e falavam, uau, você tem o dom da fala. Tipo uma formação universitária? É como uma formação universitária. Você estuda 4 anos, certo. Você faz provas sobre toda a lei judaica, que tem leis alimentícias judaicas, do que você pode comer ou não. Tem leis do sábado, que tem um monte de restrições. Sim. No sábado a gente pode trabalhar ou não. Tem leis jurídicas entre pessoas. Então, um rabino, ele precisa, assim como qualquer academia de direito, digamos assim, saber a legislação judaica ao pé da letra. Isso tem essa parte metódica também. E aí você ganha o diploma e se torna um rabino. Qualquer um pode se tornar um rabino. Mas como é que ganha dinheiro como rabino? Essa que é a grande questão. Antigamente, você não ganhava dinheiro como rabino. É isso que eu quero falar. Certo. Hoje em dia, que existem instituições modernas judaicas, você tem sinagoga, você tem escolas, e as pessoas precisam de rabinos nessas instituições para lecionar, para às vezes liderar, para precisar ser o diretor, então o rabino vai ter que ganhar um salário. Sim. E aí é isso. Então o rabino, como qualquer outra profissão, acabou virando também um assalariado muitas vezes. Às vezes não, às vezes o rabino é o dono da sinagoga. Então, por exemplo, ele arrecada dinheiro da comunidade que frequenta a sinagoga para a sinagoga poder existir, para pagar a conta de luz, de água, ar-condicionado, o salário do rabino, a comida. Sim. O judaísmo sempre tem muita comida, não é? Na própria sinagoga é um lugar de encontrar também, é um lugar social. Então, muitas vezes o rabino ele se torna o CEO da própria sinagoga. E ele arrecada. Eu, particularmente, né, contando aqui para vocês a minha experiência, não quis seguir essa profissão rabino. Essa profissão rabino. Eu tava até vendo uma entrevista da Clarice Lispector, que eu gostei muito. Ela era bem diferente, né? Assim, era judia, mas foi pro Nordeste, né? Morou no Brasil. E é considerada uma das maiores escritoras brasileiras e judaicas também, de todos os tempos. Uma gênia. E eu gostei muito da parte da entrevista que perguntaram para quando você resolveu se tornar uma profissional da escrita, do jornalismo. E ela falou, mas eu nunca resolvi, eu não sou uma profissional, eu sou uma amadora. Eu adorei, porque ela falou assim, o que é profissional? É da palavra profissão. Sim. Hoje em dia tá muito amado falar, ele é um profissional, é um expert. E o que é uma amadora? Normalmente a gente pensa que o amador é pior do que o profissional. Amador não, ele faz por amor. Então ela falou assim, eu nunca parei de ser uma amadora, eu continuo, ela já tinha uns 50 e poucos anos, eu continuo sendo uma amadora. E eu me identifiquei muito, quando você me conhecer melhor, assim, você vai ver, porque assim, pra mim a graça do judaísmo, da religião e até mesmo de uma profissão, é quando você faz aquilo por paixão, por amor e de uma forma espontânea. Então assim, eu realmente nunca escolhi ser rabino, José, eu nunca escolhi. Mas a vida foi cada vez que eu queria escolher uma outra profissão, porque eu podia, meus avós têm empresas de roupa e tal, todo mundo queria me colocar pra trabalhar com business. Tá. E eu pensei algumas vezes, né? Falei, talvez é isso o meu caminho, eu não quero ganhar dinheiro como rabino, não queria. Mas aí sempre que eu ia fazer essa opção, várias pessoas falavam, mas você é louco, tipo, o teu dom tá nisso, né? O teu dom tá nisso, as pessoas gostam de te ouvir falar. Eu falava, não, mas eu não quero viver disso. Entendeu? Eu falava, eu não quero viver disso, eu não quero ser rabino. Eu falava pro meu pai.
Meu pai também é muito, assim, religioso, não é rabino, mas ele é muito ortodoxo. E aí eu falava pro meu pai, mas eu não quero ser rabino. Mas então, Aí meu pai falou... a tua formação foi pra quê, então? Então, mas daí meu pai falou nessa hora, que é importante, ele falou assim, Dudu, por isso você vai ser um bom rabino, porque você não quer ser rabino. Então você vai fazer por uma... Você vai fazer essência. por uma essência, por uma sintonia, Pela sintonia. porque as pessoas precisam de você.